Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui agora em mais um encontro para subsídios da Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje com a lição de número 8 com o seguinte tema: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua lição, sentar-se comigo neste exato momento, para que juntos possamos estudar a poderosa palavra de Deus. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora e fazer a leitura do texto áureo que se encontra em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 20, que nos diz da seguinte forma: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática assim nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura diária, eu continuo na insistência, dizendo para você que utilize cada texto diário da própria leitura que nós temos e faça o seu culto doméstico com toda a sua família. E você possa, com isso, estar inteirado na nossa escola bíblica dominical com esse tema de grande relevância. Queridos, nós temos aqui, para a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, e Mateus capítulo de número 7, versículos de número 24 a 27. Eu estarei colocando agora essa leitura na tela para que você possa, então, acompanhar. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Estaremos neste exato momento agora fazendo a leitura dos objetivos, tanto geral quanto específico. Objetivo geral: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e nos testemunhos dos profetas. Objetivos específicos. Primeiro objetivo: explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Segundo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E último e terceiro, refletir que somos todos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um excelente subsídio. Queridos irmãos, para uma introdução geral, antes de nós entrarmos na nossa lição, eu quero apresentar aqui o nosso método de estudo. Eu vou continuar utilizando o método de uma abordagem tanto gramatical ou lexical, como queira falar, porque nós vamos trabalhar com a palavra, o seu significado. Vamos trabalhar com um contexto da própria palavra, a palavra em seu contexto gramatical, mas também textual. E depois estaremos trabalhando com abordagens teológicas, da mesma forma ou semelhante à que fizemos na lição de número 7. E eu vou estar trabalhando com as três partes conforme nós trabalhamos anteriormente. No caso, vamos falar sobre a fonte do texto, vamos comentar sobre o próprio texto e vamos falar a partir do texto. Então esta abordagem receberá um tríplice tratamento. Queridos irmãos,
O apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 20 a 22 de aos Efésios, ele utiliza de uma metáfora, a metáfora da pedra de esquina, a pedra principal, pedra basilar, pedra que era utilizada como a medida para todas as demais pedras de um canteiro, de uma obra, ou das pedras chamadas secundárias, que ficavam no canto para levantamento de toda a fundamentação das construções antigas, sejam casas, sejam edifícios, como exemplo o Templo de Salomão, como outros tipos de templos das divindades que eram levantados também. Sempre existia uma pedra fundamental para que a construção fosse bem edificada, bem estabelecida. Paulo está utilizando esta metáfora com base em 2 textos do Antigo Testamento. E esses 2 textos do Antigo Testamento, eles são considerados como as fontes do pensamento paulino. Isto é, Paulo pega a ideia da pedra de esquina, que está lá descrita em Isaías 28:16, como no Salmo 118, versículo 22, e ele vai empregar cá em Efésios, capítulo de número 2, versículos 20 a 22, e aplica a pessoa do Senhor Jesus como sendo a pedra de esquina, a pedra pela qual a igreja está fundamentada e pela qual a igreja está em crescimento. Queridos, neste exato momento eu estarei fazendo a leitura desses 2 textos e tentando explicar o contexto dessas passagens e aplicá-las então de acordo com a aplicação paulina feita em Efésios, capítulo de número 2. Vamos lá. Isaías, capítulo de número 28, versículo de número 16, assim nos diz: Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Aqui nós temos uma palavra profética da parte de Isaías, em que Deus faz uma declaração que ele já assentou uma pedra. E esta pedra está assentada e de forma firme. Quando Deus faz esta declaração aqui da pedra assentada e firme, é uma referência à própria pessoa do Senhor Jesus. Deus está declarando para a nação de Israel, que uma nação, como era a nação de Israel, o povo de Deus, estava estabelecida graças à pessoa do Senhor Jesus. Isto por quê? Porque Deus já havia dito no capítulo de número 12 do Gênesis, que eu também quero fazer a leitura com você para que você possa me compreender, que Deus tinha dito para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu vou fazer uma grande nação. Ali Deus está prometendo a Abraão uma descendência numerosa, que através dessa descendência Deus constituiria uma nação, a chamada nação abraâmica. Observe que quando Deus faz as promessas para Abraão, no versículo de número 7, que vai ser o versículo que eu quero ler aqui com vocês, Deus vai colocar de forma clara e específica que estas promessas de conceder a Abraão uma descendência, uma terra, e estabelecer nesta terra esta nação, ela é baseada em uma promessa, não diretamente na pessoa do Senhor Abraão, mas na pessoa do Senhor Jesus, que é o descendente legal de Abraão. Observe o que é que diz o texto. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então observe que quando Deus diz, através do profeta Isaías, que a pedra já estava estabelecida em Sião e que a pedra era firme, isso nos faz lembrar justamente dessa promessa que Deus fez a Abraão, de que Deus estaria dando um povo, e a este povo estaria dando uma terra, e Deus estabeleceria na terra esse povo. Esse povo era uma construção divina, bem firme, fundamentada, graças a esta promessa de Deus para o descendente legal de Abraão, que era a pessoa do Senhor Jesus.
Observe que a nação de Israel estava estabelecida desde o momento da conquista da Palestina, quando a Bíblia vai dizer que agora não só Moisés, porque Moisés venceu os dois reis, Seom e Og, rei de Hesbom e rei dos amorreus, mas a Bíblia vai dizer que Josué se levanta da continuidade da história daquela nação e as conquistas da terra da Palestina. Uma vez que a terra é conquistada, Israel se estabelece na sua própria terra, mas não conquista de todo esta terra. Logo então passa-se o período agora da teocracia jurídica e a terra também continua ainda não de toda conquistada. Na monarquia, a terra passa a ser estabelecida através de Davi e através de Salomão. Foi o período histórico, período áureo da nação de Israel, onde esta terra estava de toda conquistada e a nação estava constituída e construída na sua própria terra como sendo uma construção divina. Naquele período, meus irmãos, foi quando Deus prometeu a Davi, através da aliança davídica, de que jamais deixaria de existir um trono firme e que Davi jamais perderia esta monarquia, que a mesma seria passada para os seus filhos, até chegar ao filho maior de Davi, que é a pessoa do Senhor Jesus, em quem também a promessa de monarquia, de reinado e de terra se estabelece. O profeta Isaías aqui está profetizando e citando justamente esta profecia que está correlacionado justamente à promessa abraâmica e à promessa davídica. Mas vamos observar aqui que o Salmo 118, versículo de número 22, vai nos mostrar aqui uma situação que houve dentro da nação de Israel. O texto bíblico diz assim, no versículo de número 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Observe que a promessa de povo, de terra, de monarquia, todas foram estabelecidas na pessoa do Senhor Jesus, que é considerado por Paulo em Efésios 2 como a pedra de esquina, a pedra pela qual uma construção se ergue. Israel, como nação, estava sendo construída, estava sendo edificada sobre esta pedra. Aqui, os líderes de Israel eram considerados esses edificadores. Mas o texto bíblico diz que os tais edificadores rejeitaram a pedra de esquina. O que me leva, então, a entender que esse texto aqui não se aplica no período em que o Salmo 118 foi escrito, mas num período posterior. Quando Jesus Cristo, sendo esta pedra de esquina, ele vem até a terra e ele vem realizar a obra de edificação, com a finalidade de levantar o tabernáculo de Davi que estava caído, porque há uma promessa justamente, Amós, capítulo de número 9, versículos de número 11 e 12, de levantar este tabernáculo caído, restaurar das suas ruínas e tornar essa nação ser como no tempo da antiguidade, no período da monarquia, no período áureo do domínio davídico e salomônico. Mas infelizmente, quando Cristo veio, os construtores, eles rejeitaram a pessoa do Senhor Jesus e o próprio Jesus havia dito que aquela nação que estava ainda sendo constituída, Deus ia permitir que o exército romanos adentrasse na sua terra e destruísse o templo, símbolo do orgulho judaico, e que não restaria pedra sobre pedra. Isto por quê? Porque a principal pedra da edificação, que é a pessoa do Senhor Jesus, estava infelizmente sendo esquecido pela nação de Israel. Observe que o Salmo 118, versículo 22, o próprio Jesus Cristo, utilizando desse texto, na sua citação palavra por palavras, isto é, uma citação direta do texto do Antigo Testamento, ele usa este salmo para referir-se que os líderes da nação de Israel não entendeu a chegada de Jesus na terra como a pedra de esquina para a constituição e o estabelecimento desta nação. E Jesus Cristo, utilizando desse salmo, emprega de forma parabólica e também de forma clara esse texto do Antigo Testamento para mostrar que ele estava sendo rejeitado.
Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 21, versículos de número 33 a versículos de número 46. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero fazer apenas aqui as citações dos textos principais. Eu vou citar aqui sobre a parábola dos lavradores maus. O Senhor Jesus fala sobre esta parábola dos lavradores maus, e ao fechar a parábola, no versículo de número 42 e 43, ele diz: perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedras que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então observe aqui que o Salmo 118, versículos 22 e 23, são citados nessa parábola aqui. A mesma parábola está sendo repetida. Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 12, e Lucas capítulo 20, versículos do 9 ao 19. Essa parábola é citada nessas três passagens que são consideradas sinópticas. Queridos, e em todas as três passagens, o Salmo 118, versículos 22 e 23 está sendo repetido. E todos os textos deixam bem claro que, embora Jesus diretamente não afirme que eles, os fariseus, que os saduceus, as autoridades religiosas da nação de Israel, eram os edificadores que rejeitaram a pedra, embora Jesus assim não diga, mas o texto diz que as lideranças compreenderam que a respeito deles era que Jesus estava tratando. No texto também de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 4, e eu quero ler também com vocês, Pedro agora não numa citação direta, mas numa citação livre, porque ele não vai citar palavras com palavras, de acordo com se está escrito no texto do Salmo 118, versículo de número 22, mas citando de forma livre e espontânea, Pedro ele faz esta mesma declaração de uma forma direta, de que os edificadores rejeitaram esta pedra principal. Atos 4, versículo de número 11. Primeiro ele diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Observe aqui que primeiro ele declara que Jesus é a pedra. Depois ele aqui diz que os líderes da nação de Israel, que havia se levantado contra a pregação do evangelho que ele, Pedro e João estavam propagando, era um ato de rejeição à pedra de esquina que é a pessoa do Senhor Jesus. Essa rejeição veio quando Jesus veio à terra para morrer, para salvar a humanidade e, em especial, estabelecer Israel como nação. O próprio evangelista João vai dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberão. Então observe aqui que isto aqui concorda com as palavras de Pedro, que os líderes da nação de Israel rejeitou a Jesus como a pedra principal da edificação. E por causa desta rejeição, o próprio Jesus Cristo havia dito também em Mateus capítulo de número 23. Observe, no capítulo de número 21, eu citei aqui de Mateus, que Jesus fala da rejeição que ele estava sofrendo como a pedra principal na edificação de Israel como nação, povo de Deus, povo eleito. E na continuidade do pensamento, Jesus passa a censurar justamente a liderança de Israel, composta por fariseus e saduceus, que estava resistindo à sua pessoa e à sua doutrina. Quando Jesus Cristo censura a incredulidade, a hipocrisia, o farisaísmo que existia dentro daquela nação, ou da propagação da doutrina farisaica, dentre aquela nação que havia influenciado a própria nação,
Jesus fecha o texto de Mateus 23, logo após toda essa censura, no versículos 37 a 39, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta ou desolada. Observe aqui que a ideia de construção está embutida na palavra casa, que traduz no grego oikos, que pode ser traduzido também para edifício ou construção. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, desolada. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Mas o sermão de Jesus não para aí, porque no capítulo de número 24 de Mateus, a Bíblia diz que estando Jesus saindo do templo, juntamente com os seus discípulos, eles estavam maravilhados com a construção do templo. E a construção do templo foi uma construção maravilhosa. Como eu disse para vocês, que iniciou-se a reforma no ano 14 a.C., através de Herodes. E no período de Jesus, esse templo ainda estava sendo edificado. Quando os discípulos estavam maravilhados, dizendo: mestre, olha que construções, olha que pedras, Jesus mostra que a rejeição dele como a principal pedra de esquina tornar-se-ia o fator que iria levar Israel a ser destruída como nação. No versículo de número 2, Jesus disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então observe que a consequência de terem rejeitado Jesus como a pedra principal para a edificação da nação de Israel, levou então a Israel tornar-se uma casa desolada e destruída. Observe que a história vai nos contar no ano 70 depois de Cristo, que o imperador Tito Vespasiano, ele havia cercado Jerusalém anos antes. E ao cercar anos antes, porque se cumpriu o texto de Lucas capítulo de número 21, quando Jesus disse a partir do versículo de número 20, que quando os virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que a sua devastação chegou. Aí ele diz: quem tiver sobre os montes, fujam. Quem tiver sobre os eirados, não deixe a pegar nada, porque aquele dia é dia de destruição. No ano 70, Tito Vespasiano entrou justamente para cumprimento destas profecias que eu acabei de citar, de Mateus capítulo de número 21, Mateus capítulo 23 e a parte do capítulo 24, versículos 1 e 2, bem como Lucas capítulo de número 21, essa profecia se cumpre no ano 70, quando Tito Vespasiano adentra em Jerusalém, destrói todo o templo, arranca pedra sobre pedra, de maneira que a terra de Israel fica de todo desolado. E Jesus havia dito que o tempo daquela casa seria de desolação, porque não reconheceu o tempo da chegada de Jesus como pedra de esquina para estabelecimento daquela nação como povo de Deus sobre a face da terra. Meus queridos, para os judeus, o templo era o maior símbolo de unidade nacional. Era o maior símbolo também de uma representação da presença de Deus no meio do seu povo. Porque o povo sabia que em Deuteronômio capítulo de número 12, o Senhor havia proferido através de Moisés de que Deus escolheria um lugar para a sua casa de habitação. O templo, quando ele foi construído através de Salomão e estabelecido em Jerusalém, especialmente no Monte Moriá, perceba que quando o templo foi construído, tornou-se o maior símbolo da fé judaica. O modo da construção do templo de Salomão foi uma obra de grande arquitetura, que se nós formos examinar a estrutura da construção, eram pedras compactadas, isto é, pedras ligadas, vinculadas, que se encaixavam juntamente umas às outras
e faziam a construção tornar-se tão imponente e maravilhosa, de forma que o Templo de Salomão era uma das maravilhas do mundo antigo. Queridos, o que para os judeus era um símbolo da verdadeira fé do que era o judaísmo, tornou-se motivo de tropeço, porque Jeremias, no capítulo de número 7, vai mostrar que o povo esqueceu que o templo era apenas o símbolo da unidade nacional, como também da manifestação da presença de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Observe que essa mesma frase nós temos trabalhado também no capítulo de número 2 de Efésios. Mas Deus apenas permitiu que o templo fosse criado para uma representação da vida religiosa daquela nação, da relação de Deus e do modo de Deus unir aquele povo sob um símbolo. Mas observe que eles trocaram o sentido simbólico das coisas pelo literal. Porque Jeremias capítulo de número 7 vai nos dizer que eles passaram agora a venerar o templo e dizia: templo, templo, templo do Senhor. Na concepção do profeta Jeremias, naquele contexto que não nos permite o tempo explanar, mas você pode pesquisar em casa, o povo adorava, o povo reverenciava, e o povo achava que pelo fato de se ter um templo em Jerusalém, considerado como a casa de Deus, ali seria a morada permanente de Deus, e Deus continuaria naquele lugar, e mesmo que eles pecassem, não seriam destruídos. Mas observe que o templo que Deus havia edificado como símbolo da verdadeira fé nele e como local da manifestação da sua presença, quando mal interpretado pelo povo, Deus também havia levantado o profeta Ezequiel, mostrando na realidade que aquele símbolo era uma representação daquilo que Deus queria fazer entre o povo, no coração do povo e para com o povo. E o que é que Deus pretendia fazer? Era tabernacular com aquele povo. Se você vai para Levítico, capítulo de número 26, para diversas outras passagens, quando refere-se até mesmo à construção do tabernáculo de Moisés e do templo salomônico, Deus já havia expressado esta ideia, que tanto o templo quanto o tabernáculo tinha como finalidade simbólica de representar o teocentrismo, Deus no centro, no meio do seu povo. Mas infelizmente o pecado daquela nação foi distanciando Deus. E foi isto que o profeta Ezequiel viu. O profeta Ezequiel viu a glória do Senhor manifesta como cor de âmbar, isto é, uma cor amarelada. Envolta em nuvens estava esta glória, dela saía vozes, relâmpagos e trovões, e 4 querubins movimentavam como um carro esta glória de Deus, ou melhor dizendo, como as rodeiras do carro de Deus, esta glória. E esta glória percebe-se ela se movimentando e saindo do templo. E esta mesma glória que um dia estava em Israel, que era símbolo da presença de Deus, tabernaculando entre o seu povo, por causa dos pecados desta nação, que o próprio profeta Ezequiel vem falar em todo o seu livro, em especial no capítulo de número 8. Esta mesma presença se afastou de Israel. Israel perdeu esta presença e os templos permaneceram então historicamente vazios, até ser destruído pela Babilônia no ano 605, sendo recuperado por Zorobabel e sendo reformado por Herodes no ano 14 a.C. Mas a presença de Deus já não estava mais naquele templo. E quando Jesus veio para tentar tabernacular entre o seu povo, porque João capítulo de número 1, versículo de número 14 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Observe que Ageu capítulo de número 2 também vai dizer para nós que o desejado das nações viria para a casa do Senhor e que Deus encheria de glória a esta casa.
E quando Jesus adentra justamente no templo de Jerusalém, conforme eu citei os textos de Mateus 23, foi justamente no templo que eles expressaram a maior rejeição à pessoa do Senhor Jesus, que além de ser a pedra de esquina, seria o Deus que veio para tabernacular entre o povo. E infelizmente, esta rejeição levou o povo a ter a sua casa deserta, abandonada, ao ponto de ser destruída no ano 70 e não mais ser considerado como uma nação, a não ser a partir de 1948. Mas uma nação onde a presença de Deus já não mais está lá e onde não existe nenhum templo reconstruído ou construído até o presente momento. Meus amados, eu quero ainda entrar aqui na última parte para provar, mostrar, fundamentar, já que nós estamos trabalhando com as fontes do pensamento paulino, as fontes do texto de Efésios, capítulo de número 2, versículos 20 a 22. Como nós estamos falando da pedra de esquina, nós vamos entrar aqui no último ponto, na última passagem bíblica, além da de Efésios, pela qual a pedra de esquina é citada. E eu quero fazer a leitura e a explicação de como é citado no texto e em que sentido é citado no texto em 1 Pedro, por gentileza, capítulo de número 2, versículo de número 7 para nossa meditação. Nos diz assim 1 Pedro 2,7: Para vós outros, portanto, que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, ou pedra de esquina. Observe que o Salmo de número 118, eu falei aqui que foi citado em Mateus capítulo de número 21. Eu falei aqui que foi citado também nesta mesma parábola, em outros textos, como eu citei, de Marcos e de Lucas. Foi citado por o próprio apóstolo Pedro, de uma forma livre e espontânea, como paráfrase, no capítulo 4, versículo de número 11, de Atos dos Apóstolos, registrado então pelo Lucas, o evangelista, o médico amado, e agora foi citado pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 7. Isto porque Pedro está falando aqui, meu querido, justamente para a sua comunidade, isto é, o grupo de igreja que está dispersa, segundo 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Dispersa então sobre o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, traduzindo, sobre diversas comunidades cristãs que compunham a igreja de Jesus. Então Pedro escreve dizendo, principalmente, que a igreja deve crescer sem hipocrisia, sem maledicência, mas desejando o leite espiritual, que é a palavra de Deus. E ao dizer isso, Pedro diz que o crescimento dessa igreja será resultado de uma aproximação que a igreja terá da pessoa do Senhor Jesus. Porque no 4 ele vai dizer, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Pedro diz que esta pedra que foi rejeitada para a igreja, ela será o meio de crescimento e de edificação. Meus amados, a segunda parte da minha abordagem eu vou trabalhar com o próprio texto, conforme eu mesmo havia falado inicialmente. Quando nós pegamos o texto, no capítulo de número 2, versículos 20 a 22 de aos Efésios, eu repito o que eu disse na lição anterior. Enquanto a Bíblia fala de um templo físico, enquanto a Bíblia fala de uma construção física, literal, Paulo utiliza a metáfora da pedra, da construção, e aplica para a pessoa do Senhor Jesus, e aplica também para a igreja, como sendo agora o novo templo. Isto por quê? Porque embora Paulo não diga aqui, na carta aos Efésios, mas o pensamento paulino está inserido aqui, no conceito da pedra rejeitada, em que, ao ser rejeitada pelos construtores antigos,
que era a própria nação de Israel. E Pedro diz que são considerados descrentes, isto é, todos aqueles que não creram, não só os líderes, mas também todos os judeus que não creram. Esta pedra que foi rejeitada pelos judeus, ela se tornou agora a pedra de esquina para um novo povo. E é isto que eu li em Mateus capítulo de número 21. Observe que naquela parábola que eu acabei de falar a respeito dos trabalhadores maus, Jesus disse que esta pedra que foi rejeitada por Israel, agora ela estava sendo aceita e colocada como uma pedra firme e pedra para a fundamentação de um novo povo que é a igreja. Mas como começou a fundamentação desta igreja? Para a fundamentação desta igreja como um novo povo de Deus, primeiro houve uma necessidade de o Senhor entrar no templo. Quando eu digo templo, eu quero usar a palavra hieron, conforme o próprio autor aqui da lição, ele usa essa palavra hieron. Hieron é uma palavra grega que traduz toda a construção do templo, que refere tanto às partes internas como externas do templo, que foi reformado, como eu disse aqui, na era do Novo Testamento por Herodes, o templo que Jesus adentrou com seus discípulos e os mesmos estavam admirando diante do seu mestre. Observe que esta reforma começou justamente de fora, quando da derrubada do muro que fazia a separação. Nós demos exemplo aqui na lição anterior que o muro que separava judeus de gentios era a lei, e que o muro físico que separava gentios de judeus era símbolo dessa separação ou segregação racial. Jesus, pela cruz do Calvário, na obra de redenção pelo Calvário, eliminou esta barreira de natureza espiritual. Então observe que a reforma começa de fora, removendo os muros que causavam a separação. Agora, judeus e gentios podem entrar no templo, isto é, no recinto mais sagrado, na parte mais interior, que conforme o autor deixa bem claro que é chamado em grego de naos, que refere-se ao tabernáculo, o local da presença divina. E foi isto que está escrito lá, e que Paulo disse em Efésios 2,18, que por Jesus agora, judeus e gentios têm acesso à presença de Deus por meio da pessoa do Espírito Santo. Então houve uma necessidade primeiro de destruir, de desfazer, de eliminar um muro, para que então houvesse uma nivelação. Como assim, pastor? Para quem não conhecia a estrutura, que o espaço dos gentios era mais baixo do que o espaço dos judeus. E eles tinham que subir com uma espécie de escada para poder ultrapassar e chegar até o átrio dos judeus. Bem que na época do Novo Testamento eles não poderiam fazer. Mas quando Cristo derrubou um muro, houve um nivelamento do terreno. E a Bíblia vai nos falar, no capítulo de número 3 de Lucas, que o próprio João Batista já profetizava este momento, que o Senhor pegaria as partes mais baixas e levantaria e nivelaria, numa referência não só questões escatológicas ou topográficas, mas em seu sentido espiritual. Se você verificar o contexto de Lucas 3, está referindo-se à salvação, porque no versículo 6 está escrito: e toda a carne verá a salvação do Senhor. Então, em termos soteriológicos, houve uma nivelação de judeus e gentios, porque Paulo vai dizer em Romanos 11:32 que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A mesma misericórdia pela cruz do Calvário aplicada ao gentio foi a mesma misericórdia aplicada ao judeu. Quando o muro é derribado, as leis dos mandamentos são desfeitas, anulado, como nós deixamos bem claro, é revogado pelo princípio da derrogação. Agora, judeus e gentios podem entrar no recinto mais sagrado. Isto porque, embora Paulo não diga aqui, embora Paulo não explique aqui, mas Paulo aqui mostra uma ação de Jesus na qualidade
de sacerdote e ao mesmo tempo rei. Porque o Salmo de número 110 vai falar: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. E no 4 está escrito que ele não só se assentou como rei, mas como sacerdote. Quando Jesus Cristo prevaleceu contra o pecado, contra Satanás, contra tudo, e eliminou todas as barreiras, e ele se assentou à destra do Pai. Paulo diz aqui em Efésios como rei, mas ele senta também na qualidade de sacerdote. E na qualidade de sacerdote, ele abriu acesso para judeus e gentios adentrarem a presença de Deus sem impedimento, porque ele se torna o sumo sacerdote. Isto porque Mateus capítulo de número 27 vai dizer que quando da morte de Jesus Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo. E se o véu se rasgou, não havia mais necessidade de ofícios sacerdotais levíticos, porque Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, assumiu esse papel para sempre. E o autor de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19, vai dizer que tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, isto é agora, pelo sangue de Jesus, olha, entremos com confiança, sabemos que nós temos sobre esta casa um sumo sacerdote. Então a recomendação bíblica é que todos nós, judeus e gentios, nos acheguemos com inteireza de fé e com o coração purificado e com a mente lavada da sua própria consciência para servir a Deus. Hoje judeus e gentios não são mais considerados como um povo distinto, mas como uma igreja. E a igreja passa a ser constituída como este novo templo de Deus, um templo orgânico em que as pedras estão sendo colocadas, cada uma em seu devido lugar. Mas lembremos bem, Jesus é a pedra angular, a pedra de medida, a pedra que foi colocado para medir a estrutura da construção divina. E esta construção ela é grande. Meus amados irmãos, agora nós queremos entrar na terceira parte da nossa abordagem falando a partir do texto. O que é que nós podemos compreender a partir da leitura desse texto de Efésios, capítulo de número 2? Eu quero aqui recapitular algum ponto da minha fala anterior. Vamos observar. Primeiro houve uma derrubada de uma parede, o nivelamento do terreno. A parede representava a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Nós já trabalhamos isso aqui na lição anterior. O nivelamento do terreno refere-se ao que Deus fez. Nivelou judeus e gentios e a partir disso constituiu a própria igreja. Da união de judeus e gentios, pela obra do Calvário, nós temos um novo templo que está sendo edificado, que é a igreja de Deus. Mas observe que o processo se deu da seguinte forma. A igreja, ela agora é um novo povo. Está fundamentado sobre uma pedra principal. A pedra que os judeus rejeitaram, essa foi aceita. Porque João capítulo de número 1, versículo de número 12, que eu não citei, eu citei apenas o 11 dizendo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas o 12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. E quem foi que recebeu? Os remanescentes da nação de Israel e os gentios que vêm se convertendo à fé cristã. A partir de então tem surgido uma nova construção. E este foi o entendimento dos apóstolos no primeiro concílio. Eu citei isto aqui na lição, parece que número 3. Mas eu quero entrar justamente nesse texto para tentar explicar a vocês a compreensão que os apóstolos tinham sobre esta nova construção. Isto porque os apóstolos entendiam, baseado em Amós, capítulo de número 9, versículos 11 e 12, eles compreendiam de que havia uma promessa de Deus de reedificação da casa de Israel, do tabernáculo de Davi que estava caído. E na leitura daquele texto, que foi feito por Tiago, diante de todo aquele concílio, Tiago utiliza deste texto, e Tiago utiliza como uma espécie de paráfrase, de acordo com o entendimento e a revelação pelo Espírito Santo que ele teve desta passagem, e cita da seguinte forma, e eu vou colocar aí esse texto para a sua leitura
na própria tela do vídeo para que você possa fazer a leitura comigo. Atos, capítulo de número 15, versículo de número 12 até o versículo de número 19. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouviu-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantando das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então observe aqui que Tiago compreende dentro desta passagem, que dentro do pensamento divino está a ideia de uma nova construção, em que nesta construção os gentios fariam parte do novo povo de Deus. Aqui Tiago não está negando o aspecto escatológico do texto de Amós 9, 11 e 12. Esse texto se cumprirá na sua íntegra nos tempos do período do milênio, logo após a vinda em glória de Jesus. Mas existe um princípio que eu falei na primeira lição aqui para vocês, que é o princípio da antecipação. A obra do Calvário antecipou muito dos aspectos das promessas messiânicas para o período da igreja. E justamente isso, Tiago compreende que, embora esse texto seja um texto escatológico, ele entendeu que historicamente entre os gentios havia algumas partes daquela escritura se cumprindo, uns textos que justificavam a conversão dos gentios e a união de judeus e gentios para a formação do novo povo de Deus. Então ele compreende um princípio inicial dessa profecia, mas ele não nega um cumprimento final da mesma, porque ele entende que por trás deste versículo, ou destas profecias, no versículo 11 e 12, existe chamada uma lei de dupla referência, cuja primeira lei se cumpre historicamente na igreja e escatologicamente em Israel, e através da nação de Israel, os demais gentios durante o período de grande tribulação para o milênio se converterão a Cristo Jesus. Não entrarei numa abordagem escatológica devido à exiguidade do tempo, mas quero me prender e deixar claro para vocês que Tiago compreendeu a primeira parte da lei da dupla referência, de que o texto de Amós 9, 11 e 12 se aplica à igreja no período da graça. O que se podemos ainda continuar em relação a subsídios do tema que nós estamos trabalhando? Primeiro vamos observar que o Salmo 118, 22 diz que os edificadores rejeitaram a pedra de esquina. Mas quando essa pedra de esquina ela foi colocada como a base para a igreja, a partir de então Deus estabeleceu novos edificadores para a sua igreja. Pastor, e quem são esses edificadores? No próprio texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aqui, queridos, duas categorias de líderes são colocadas aqui, como sendo as pessoas que compõem os novos edificadores. Mas eu quero entrar aqui em um texto que vai apresentar os apóstolos e profetas como sendo principalmente os edificadores da igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Por gentileza, abra mais uma vez a sua Bíblia comigo, para que você possa compreender o pensamento paulino. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9 ao versículo de número 12. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Eu quero encerrar aqui e começar a fazer uma explicação. Primeiro, Paulo aqui está fazendo uma comparação entre ele e Apolo. A igreja de Corinto estava dividida entre dois líderes e havia colocado Paulo ou Apolo como sendo as principais personagens na vida e na história daquela igreja. Paulo entra mostrando que o papel dele e o papel de Apolo era papel de cooperadores de Deus, porque no versículo de número 6 ele diz: um plantou, outro regou, que no caso eu plantei, ele está dizendo eu, Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aí ele diz: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E aí ele entra no versículo 9 dizendo que a igreja é uma lavoura e ao mesmo tempo é um edifício. E que o papel dele, de Apolo e de qualquer outro personagem pelo qual a igreja estava se autodividindo, seja até mesmo o próprio Pedro, que é citado no capítulo de número 1 de 1 Coríntios, nenhum deles constitui o fundamento da igreja. Paulo deixa bem claro, nós somos os cooperadores. E Paulo diz, eu, citando a sua pessoa, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Então quem é o novo construtor desse novo templo espiritual que é a igreja? Paulo se auto-identifica no capítulo 3, versículo de número 10 de 1 Coríntios, como sendo um desses construtores. Em Efésios 2:20, ele diz que são os profetas e os apóstolos. Observe, e Paulo vem dizer que existem outros que estão edificando sobre este fundamento. E ele deixa bem claro que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Paulo entra como sendo agora o construtor, e cá em Efésios 2:20, Paulo entra-se também como sendo participante da fundamentação da igreja. Não que a igreja esteja fundamentada nas pessoas deles, mas significam então que os apóstolos e os profetas tiveram uma participação de grande importância. Isto por causa das doutrinas que eles ensinavam. E eu posso trazer aqui esta mesma ideia que vai corroborar com o meu pensamento. É o texto de Mateus, capítulo de número 16, que quando Jesus Cristo está falando, edificarei a minha igreja, para o próprio Pedro, Jesus está dizendo, Pedro, sobre esta tua declaração, sobre esta pedra, que significa Petra em grego, que é grande rocha, numa referência à declaração de Pedro, de que ele é a grande rocha, a grande pedra, onde será edificada a igreja, sobre a mensagem de Pedro, de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta mensagem de Pedro, que a igreja seria edificada. Então percebemos a participação de Pedro, porque Jesus diz, eu vou te dar a chave, você que vai inaugurar esta igreja, mas saiba que eu sou a pedra, e a sua participação na fundamentação é como propagador, ou como o pregador, que vai anunciar de que eu sou a pedra, o Filho de Deus em quem a igreja estará sendo edificada. Então observe que esta mesma ideia que você tem em Mateus capítulo 16, versículos 13 até o versículo de número 20, você tem aqui em Efésios capítulo de número 2, que não é exclusivamente os apóstolos em si, porque eram homens falíveis, mas aí a ideia é sobre o fundamento, sobre a palavra, a pregação, a doutrina dos apóstolos, sendo a doutrina dos apóstolos, ou dentre a doutrina dos apóstolos, Cristo Jesus como a pedra angular. Então acredito que, embora os apóstolos tenham participação, é sobre a mensagem dos apóstolos, a mensagem apostólica, que a igreja está sendo edificada e crescendo. Eu posso provar também outro texto. Por exemplo, a igreja de Jerusalém estava inaugurada, já havia sido batizada com o Espírito Santo, estava num crescimento extraordinário. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, nos diz da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão
e no partir do pão e nas orações. Então a igreja ela crescia, isto é, ela permanecia firme, porque perseverar aqui no grego significa permanecer firme, se estabelecer. E a igreja estava estabelecida justamente por causa da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam pregando a Cristo como pedra principal. Eles entram agora como construtores. Não estamos negando a importância do trabalho apostólico. Porque se Cristo não houvesse morrido e ressuscitado, o próprio Paulo havia dito, vã seria a sua pregação. Vã seria a pregação dos demais apóstolos. E vamos analisar aqui em uma analogia. O templo Salomão era constituído por diversas pedras, mas não esqueçamos, havia também as colunas. Bem como no Novo Testamento nós vamos ver que a igreja vai substituir esse templo. A igreja é o novo naos, isto é o novo recinto sagrado onde Deus tabernacula. Não vamos esquecer que nós somos colocados como pedras, porque Pedro vai dizer no capítulo 2, versículos 4 e 5, que Jesus, além de ser a pedra angular, nós somos as pedras vivas dessa construção retangular. E quais são, pastor, a coluna ou as colunas da igreja? São as doutrinas apostólicas. A doutrina da salvação em Cristo, a doutrina da santidade com base na vida de Cristo, a doutrina da redenção de Cristo, a doutrina da volta de Jesus, tudo isso compõe as colunas que sustentam a igreja. É por isso que Mateus capítulo de número 7, Jesus, no versículo 24 a 28, está dizendo, se alguém ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então observe aqui que a rocha é sinônimo de fundamento. E a palavra de Deus é usada como uma das fundamentações. E colunas faz parte da fundamentação da igreja. Portanto, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina apostólica, que os apóstolos pregavam, que os profetas também testemunhavam, tudo isso é demonstração de que a igreja está bem sólida, bem edificada, está bem consolidada. Mas observe, os trabalhadores iniciais eram os apóstolos e profetas. Se a ordem apóstolos e profeta, a maior parte dos teólogos concordam que sejam apóstolos e profetas do Novo Testamento. Para alguns pode ser o profeta do Antigo. Mas se você examinar o contexto do capítulo 3 do próprio livro de aos Efésios, nós vamos perceber aqui o tempo e o elemento empregado em que deixa bem claro que estes profetas não faz-se referência aos profetas do Antigo Testamento, mas aos profetas do Novo Testamento. Efésios, capítulo de número 3, versículo 5, diz assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. 6. A saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então observe que Paulo deixa bem claro aqui que em outras gerações passadas, se ele refere-se às outras gerações passadas, vamos voltar aqui para relembrar que os profetas do Antigo Testamento estão inseridos. A eles não foi dado a entender que a união de judeus e gentios formaria o novo povo que é a igreja de Deus. Mas Paulo vai dizer, mas agora, isto é, no período da igreja, no período da graça, no período da propagação do evangelho, da pregação apostólica e dos testemunhos dos profetas do Novo Testamento, agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Então eu entendo que esses profetas são os profetas do Novo Testamento. Queridos, eu quero fazer aqui agora uma conclusão e eu vou recapitular alguns pontos e acrescentar alguns conteúdos para esta conclusão. Os judeus consideravam Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, e outros mais patriarcas, como Moisés, como Davi e tantos outros, como sendo as pedras de edificação, tanto da comunidade judaica, quanto da religião deles, chamado judaísmo.
O grande problema de Israel como nação foi que rejeitou a pedra principal, a pedra de esquina. Esta rejeição da nação de Israel, da pessoa do Senhor Jesus, como a pedra de esquina, levou então à destruição daquela nação. Levou aquela nação à perda da presença de Deus que tabernaculava no meio daquele povo. Isto porque não compreenderam os significados simbólicos dos elementos que existiam em Israel, como a arca, como o templo, como a menorá, como é chamado em hebraico, que é o candelabro, e outros instrumentos religiosos. Perdeu-se o sentido de ser povo de Deus, perdeu-se o seu espaço na terra como povo de Deus e deu lugar agora à igreja como um novo povo de Deus. Igreja esta formada por judeus e por gentios. Bem, se a igreja hoje é o novo edifício de Deus, não um edifício físico como tinha Israel, não uma comunidade nacional como era Israel, mas como uma nação especial, espiritual, um povo adquirido, o novo templo de Deus, um povo de natureza espiritual, celestial, de cidadania celestial, vamos observar aqui algumas coisas que me chamam a atenção. Toda construção, ela tem os seus edificadores de começo, que são os responsáveis pela fundamentação. Nós temos também os trabalhadores na área do levantamento e nós temos também os trabalhadores na área do acabamento. Paulo está dizendo no capítulo 2 de Efésios, no versículo de número 21, que a igreja cresce como santuário consagrado para a habitação de Deus. Isto é, Deus já habita no meio da igreja. A igreja é esse santuário sagrado que está em constante construção ou desenvolvimento. Quando Paulo disse isto, foi há mais de 2000 anos atrás. Paulo e os apóstolos, demais apóstolos e profetas, eram os trabalhadores que estavam na edificação do fundamento da igreja. Posteriormente surgiram diversos outros trabalhadores. E na minha forma de entender, nós somos os últimos trabalhadores da última hora. Nós estamos como aquela espécie de trabalhadores que está fazendo o acabamento fino, terminando uma parede, terminando uma pintura, e estamos nos preparando também com pedras vivas, pedras orgânicas deste edifício, até que então a igreja seja tomada de todo pela plenitude de Deus. Por que tomada pela plenitude de Deus? Porque observe, a presença de Deus já está tabernaculando na vida da igreja. Mas o Paulo vai nos dizer que a igreja, mesmo tendo a presença de Deus, sendo este edifício que está crescendo, ela cresce em amor. Amor faz parte de uma das bases ou colunas que dá sustentação à igreja. E Paulo escreve no capítulo de número 3, quando ele está fazendo a sua segunda oração nesta carta, dizendo assim, a partir do versículo 17: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então observe, a igreja já tem a presença de Deus. Ela está crescendo como edifício dedicado para a habitação de Deus no Espírito. Mas Paulo disse que a própria igreja precisa compreender e chegar a uma largura, a uma altura e a uma profundidade. Isto aqui está falando de fundamentações horizontais e verticais, porque fala de largura, fala de comprimento, fala de altura e fala de profundidade. Fala em linhas horizontais, linhas verticais. Isto quer dizer que a igreja tem fundamentos, mas também tem coluna. E ela precisa compreender as profundidades desta base, e quando ela compreender a profundidade de uma das bases, que é o amor, a igreja então será tomada pela plenitude de Deus. Isto é, a igreja estará completa
e cheia da presença e de todas e qualquer virtudes divinas que estão sendo implantadas na vida da igreja. Esta mesma ideia você vai ver inserida também no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16, quando Paulo trabalha dentro de uma perspectiva da igreja como um corpo. Observe o que Paulo diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja ela está sendo ajustada, consolidada, edificada no amor. Ela está em constante desenvolvimento e as pedras estão sendo compactadas, encaixadas uma à outra, e a igreja está ganhando crescimento horizontal, crescimento vertical, crescimento para com Deus, mas crescimento numérico de pessoas sobre a face da terra. Nós, como trabalhadores da última hora, temos uma responsabilidade de dar os últimos acabamentos na vida da igreja, através da doutrinação da palavra de Deus. Para isto, nós precisamos manter o cuidado de conservar a doutrina apostólica, tendo Jesus como a pedra angular. Observe aqui também a fala de Paulo, que ele diz que todo o edifício, quando o autor aqui escreve todo o edifício, no caso Paulo, e na Almeida Revista Corrigida tem um artigo definido o edifício, traz a ideia que toda a igreja, ou todas as comunidades cristãs da época em que Paulo escreveu essa carta, está crescendo como templo edificado para a habitação de Deus. É uma variante. Uma outra variante está na Almeida Revista Atualizada, em que diz todo edifício, já não tem um artigo, para referir-se à igreja como um todo, e não às partes da igreja, ou às congregações que compõem a igreja, mas toda a igreja de Cristo dispersa no mundo inteiro. Todo edifício, ele cresce para templo consagrado a Deus. Uma variante considera as congregações como fazendo parte da igreja universal. Em outro texto, como o caso Almeida Revista Atualizada, a variante já diz toda a igreja. Ela está crescendo como santuário dedicado ao Senhor. Mas vamos observar aqui que no capítulo de número 3 também, no versículo de número 10, Paulo vai apresentar aqui que a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, se tornará conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isto quer dizer que a edificação, a constituição da igreja como novo edifício vai tornar ela um instrumento pelo qual a sabedoria de Deus será revelada. E eu entendo que uma das colunas pelas quais sustentam a igreja é a própria sabedoria de Deus, que é multiforme. Espero que você tenha compreendido, mesmo que eu tenha falado em palavras rápidas, mesmo que eu tenha sido um pouco até mesmo acelerado na minha fala, mas devido à exiguidade do tempo, tenho procurado expressar, já que eu sou uma pessoa prolixa, tenho procurado expressar em síntese o meu pensamento, e espero que esse pensamento seja compreensível ao seu coração. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor.